Liga 33! Começando agora mais um episódio do 33, esse podcast que tem 30 minutos exatos de duração, trailers de segunda a sexta e o programa completo todos os sábados. Eu tô aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio! Gabriel, é um prazer estar com você. Hoje o programa vai ser bem especial e a gente está sorrindo aqui nesse início. Tenho certeza que o programa de hoje vai ser com muito sorriso, com muita alegria também, porque a gente está com uma convidada muito especial, né? Uma atriz que é um barato e eu queria dividir com vocês a tela com a Bianca Castanho. Bianca, um prazer tê-la aqui, viu? Obrigado pela presença. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de ter dado certo e eu estar participando com vocês desse programa. Bianca, deixa eu começar de cara com uma pergunta para você. Você mora aqui nos Estados Unidos também. Como é que foi essa coisa de sair do Brasil, de vir para cá? De alguma maneira, quando você muda de país, você muda de vida como um todo. Conta um pouquinho desse início seu. O que te fez vir para cá? Tem 9 anos que eu tô aqui, né? Vim em janeiro de 2016. Nunca tive vontade de morar nos Estados Unidos. Nunca foi um sonho meu. Nunca planejei isso, mas o meu marido, ele nasceu nos Estados Unidos. Voltou com 2 aninhos de idade, voltou pro Brasil. Eu conheço ele desde criança, da mesma cidade que eu, de Santa Maria. E aí ele sempre teve essa vontade de morar aqui, por ter a cidadania, por ser americano. Ele queria passar uma temporada, pelo menos, para ter uma experiência de vida adulta aqui, né, de trabalhar. E aí a Cecília, que é a minha filha, estava com 3 aninhos na época, e ele já vinha há mais de um ano tentando me convencer, vamos para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos. Eu falei, não, imagina. Eu sempre falava, não, imagina, é a minha carreira, é a minha profissão, enfim, né. Aí, em 2015, que a Cecília estava com 3 aninhos, assim, ele falou, vamos. Eu falei, bom, realmente é uma idade que eu acho que eu estava sem contrato na época, né, coincidiu de estar sem nenhum contrato com nenhuma emissora, porque eu sempre emendei um contrato no outro. E aí eu falei, bom, como eu tô sem contrato agora, e a Cecília tá com 3 anos, eu acho que é uma idade para a criança se adaptar mais fácil. Eu falei, então vamos fazer um teste. Aí aceitei, cedi, e aí esse teste eu tô aqui há 9 anos já, né, não voltei pro Brasil, o teste durou. E tá dando certo o teste? Tá dando certo, assim, eu acho que, eu falo no início, os 6 primeiros meses eu acho que é um caos, é um horror, eu falo, gente, não é fácil essa vida de imigrante, é um recomeço, né, mesmo, a gente tem que recomeçar em tudo, né, tem que se reinventar. E desde coisas simples, até ir no supermercado, você não sabe o que você compra para limpar a tua casa. Eu não entendia nada das carnes, aí eu ficava só no Google Translator, qual era o corte da carne que era para comprar. Tem um grupo de amigos, você recomeça, né, um novo grupo de amigos. Fora a língua também, eu estudei inglês a vida inteira, mas eu nunca tinha morado fora, então aquela fluência assim, da língua eu não tinha, né? Então passei por vários perrengues, já errei muita coisa também. Nos 6 primeiros meses eu falava, vamos voltar. E ele falava, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí quando passou esses 6 meses que a Cecília começou na escolinha, ela se adaptou super bem e eu descobri a dublagem aqui, porque eu não sabia, era uma coisa que me angustiava muito, seria com o que eu trabalharia aqui, né? Porque eu acho que para interpretar tem que ter uma fluência na língua, assim, então eu não imaginava, assim, eu procurando fazer cinema ou até novela aqui que fosse em outra língua, e aí quando eu descobri a dublagem em português, aí eu falei, pronto, aí eu me senti em casa, aí comecei a dublar. Todas as vantagens, né, que tem do país também, aí você começa a curtir realmente, assim. E aí estamos aqui há 9 anos já. Sim, a gente conversou antes, lá na época do Bubbles, né? Foi uma conversa muito legal, que rende até hoje, é impressionante. E eu vendo, é sério, eu de vez em quando fico olhando, o Bubbles nem tá mais acontecendo, mas de vez em quando chegam os comentários do seu vídeo. E é uma coisa impressionante. Você, que tem uma história que tá na memória do povo brasileiro de uma maneira que é impressionante. Eu sempre te acompanhei tua carreira como atriz, sei que você fazia, mas eu não tinha noção dessa memória afetiva tão incrível do brasileiro. Como é que você lida com isso? Primeiro, essa memória afetiva do povo que lembra de você até hoje. E como foi para você se manter, passar por essa fase? Você hoje está num outro momento da sua carreira, né? Brilhando em outras áreas. Como foi para você dar esse pulo, dar esse salto, fazer essa transição e estar onde você está hoje e ainda mantendo esse carinho, mantendo essa imagem positiva com o público? Eu me emociono assim mesmo, de verdade, com essa conexão que o público brasileiro ainda tem comigo. Eu estou há 9 anos fora do país e eu acho que
que é cada vez mais forte até. Eu acho que isso também tem muito a ver com as redes sociais hoje em dia, né? Que quando eu fazia televisão não era tão forte a coisa da rede social, né? Eu me lembro quando eu comecei, meu segundo trabalho na Globo foi Malhação. E aí eu me lembro que eu recebia, assim, tipo, eram caixas e caixas de cartas, era como os fãs se comunicavam com a gente. E aí a gente tinha o santinho que a gente fazia, que é a foto com o nosso autógrafo, e aí respondia as cartas, enfim. Então, eu acho que esse contato hoje em dia é muito mais direto, mais presente mesmo, né? E eu uso muito as minhas redes sociais, eu acho que principalmente para poder matar mesmo a saudade do Brasil e dos fãs e dos amigos. Foi uma coisa que foi natural, assim, de eu começar a mostrar a minha vida aqui, a minha rotina aqui. A gente fica muito com a família mesmo, né? A gente não tem essa estrutura que costuma ter no Brasil, né? Então, eu, meu marido, minha filha, a gente o tempo inteiro junto. E aí eu mostro os programas daqui também que a gente faz. E eu acho que esse contato aproximou mais ainda os fãs. E toda vez que reprisa a novela também é um sucesso, toda vez que reprisa a novela. E até hoje também eles colocam pedacinhos de cenas e me marcam. Comentários também, falam, eu lembro da minha avó na época que eu assistia, tá na sala com ela te amava, eu tenho muita saudade dela. Então, assim, eu me emociono mesmo de saber esse significado, assim, que eu tenho, né, na vida das pessoas, de que assistiam uma novela junto com a família e que torciam pela minha personagem. Então, é muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta nesse caminho, então. Tem alguma personagem que te marcou mais? Não é nem a que fez mais sucesso, mas aquela que te tocou mais, de fato, e ao mesmo tempo o oposto, aquela que você olha e fala assim, Eu só tenho uma filha, né? Então eu não tenho que... Mas assim, eu imagino que quem tenha mais filhos fala assim, não posso escolher o filho favorito, entendeu? É tudo igual. É mais ou menos isso. Acaba sendo um pouco o filho da gente, os personagens. A gente se apega. Eu sou muito Caxias, assim, sou muito CDF, sabe? Tipo, eu sempre fui. Então eu gosto de estudar muito, eu gosto de me preparar, eu faço laboratório quando eu pego um personagem novo para entrar naquele universo, né? Então acaba que a gente cria uma conexão com cada personagem. É difícil, assim, escolher um especificamente, mas eu acho que eu poderia falar, o meu primeiro papel é uma coisa que eu acho que é sempre marcante, né? O primeiro papel na televisão foi Terra Nostra, que eu comecei na Globo. Fora a primeira, né, que a gente tem um carinho muito especial por começar assim. Eu acho que uma personagem que foi muito marcante na preparação e até hoje é lembrada por todos os fãs e que eu, toda vez, inclusive, que eu coloco verde e todo mundo fala, é a Esmeralda no SBT, porque era uma deficiente visual. Então foi uma preparação assim muito difícil, mas foi um desafio assim maravilhoso e acho que compensou tanto que até hoje eu acho que é uma das mais queridas e lembradas pelo público. Eu fico impressionado. Acompanhei, conheci a personagem, era muito legal, mas eu não tinha noção do amor. As pessoas não tiram a Esmeralda da cabeça. A Esmeralda, você é eterna Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. O que você acha que vem isso? Vem da preparação, do seu trabalho, do roteiro, dela ser deficiente visual? Você hoje consegue entender por quê? Não, eu acho que é um conjunto que deu certo, assim. As pessoas torciam muito por ela, porque ela realmente era sofrida, né? Além de ter a deficiência visual, ela era trocada quando nasceu, então foi criada no meio do mato que não era a mãe dela, aí depois tem a história do amor, que daí não dava certo, o amor, tentavam separar. Então eu acho que as pessoas torciam muito por ela mesmo. O texto era lindo, assim, também, e eu acho que tinha uma pureza, sabe, na personagem, e uma trama que as famílias queriam ver juntas, que, né, isso eu acho que faz diferença, assim, era uma novela que a família inteira podia assistir. Então eu acho que isso teve um peso, assim, também para essa personagem ficar na memória, assim, no coração de tanta gente. Como o Júlio perguntou, e aquela personagem que você teve, não foi aquela favorita, foi não digamos que não foi o filho que você menos gosta, mas você aquele filho bagunceiro, te deu trabalho, te fez depois... em saia justa. Deixa eu pensar, porque assim, eu gostei de todos os papéis, assim, eu acho que a maioria dos meus personagens foram mocinhas, né, então sofredoras. Eu acho que a televisão tem muito a ver com o nosso biotipo, e eu acho que eu encaixava ali nas heroínas, nas mocinhas, né.
Só que aí eu fiz 2 vilãs só. E aí foi muito bacana, assim, também. Mas também dava um trabalhinho também nesse sentido, porque eu estava acostumada a mais fazer as mocinhas. Mas na rua eu era xingada às vezes, assim, tipo na Malhação, porque a Valéria fazia absurdos. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, ai, eu te odeio, mas eu te amo ao mesmo tempo. Tipo assim, eles ainda conseguiam separar, né? Tipo assim, ai, a Valéria, não sei o que, mas eu te amo, mas você tá ótimo. Então ainda dava aquela dividida, assim, entre a atriz e a personagem. Deixa eu te perguntar assim, sobre a parte interna, assim, o psiquismo mesmo. Porque assim, você fazendo várias mocinhas, você vai ficando muito acostumada com o afeto positivo das pessoas, com carinho, com aquele olhar. Quando você faz a vilã, é quase o oposto, né? As pessoas exatamente misturam. Como é que você lida, por exemplo, ou lidaria com esse tipo de aversão que não é a sua pessoa, mas é uma pessoa que você criou, né? Aquela personagem que é fruto de você também. Como que você pensa, entende, lida com isso? Eu acho que é maravilhoso, gente, porque aí é sinal de que o papel tá dando certo, que a interpretação tá boa. Acho que quando consegue, assim, que as pessoas realmente conseguem odiar aquela personagem, né? E falar, meu Deus, é porque isso é um bom sinal. Como profissional, como atriz, eu acho que esses desafios, assim, são muito bons. E esse resultado o termômetro é o público, né? Então eu acho que é bem bacana. Dá uma vontadezinha de dizer assim, olha, não fui eu não, aquilo é só uma personagem. Isso eu explicava, eu falava, gente, calma, não fui eu, foi a Valéria. Tipo, eu não faria isso, a Valéria, assim. É engraçado essa história isso aí é o hate pré-redes sociais, né? É como o hate acontecia antigamente, quando era garoto, ficava o pessoal na sala conversando sobre novela, e o pessoal batia papo. Pô, como é que ela pode fazer isso? Como é que ela pode fazer aquilo? Que absurdo! Isso não se faz. Eu passava assim e falava, gente, você tem noção que tem um cara que escreveu isso aí? Eles tão reproduzindo o que o cara escreveu? Vocês têm essa consciência, não tem? Então tá, o pessoal se tinha, mas o bacana é que assim, o pessoal queria se indignar, o pessoal queria ficar... Porque aquilo, né, a dramaturgia tem isso, mexe muito e com... E mesmo a gente que é do meio, por exemplo, eu tenho filmes que a gente se envolve tanto também, né? É legal que a gente consegue separar, né? Quando a gente consegue se envolver na trama, assim, é um ótimo sinal mesmo, mas é legal, né? A gente se desconecta e acaba conectando ali naquele filme, naquela novela, e é bacana isso. Assim, a gente sabe, assim, particularmente no Brasil, a relação dos fãs, assim, com os atores, com as atrizes, às vezes é um pouco invasiva, né? O pessoal às vezes passa do ponto, mas tem um lado gostoso, né? Aquele lado que você se sente querida, conhecida. E aí, de repente, você muda de país e meio que gera um esvaziamento. Como é que foi isso pra você e como é que é no momento pra você? Faz uma diferença, com certeza, mas eu falo, hoje em dia é muito engraçado, porque hoje em dia eu moro em Boca Raton e tem muito brasileiro, é uma comunidade brasileira muito grande, assim, né? Então a gente tem supermercados brasileiros, padaria, que eu amo, comprar pãozinho quentinho, coxinha, minha filha ama coxinha. Até hoje, tipo, eu vou na padaria, as pessoas pedem pra tirar foto aqui, tipo, autógrafo, ou pede pra fazer vídeo. Esses dias eu fui no salão ali também, a menina pediu pra fazer um vídeo pra mãe dela que tá no Brasil. E a minha filha, quando começou a ver isso, porque no início ela não estava acostumada com isso. Aí as primeiras vezes que a gente foi de férias para o Brasil, ela se assustava, assim, porque ela não estava acostumada com esse, né, com esse approach, assim. E aí agora aqui ela já está super acostumada. Não, deixa eu tirar foto, ela adora, ela fica super feliz. Deixa eu bato, mas às vezes querem tirar com ela também, porque falam que é a Esmeraldinha, porque ela é tão parecida comigo. E aí todo mundo fala a Esmeralda e a Esmeraldinha. A Esmeralda e a mina Esmeralda. Ela se diverte também. Mas eu acho que é muito gostoso esse carinho do fã. É o reconhecimento do nosso trabalho, né? E quem não quer ter isso, então escolha trabalhar com outra coisa, eu acho, sabe? Porque se você tá entrando dentro da casa das pessoas, né? Tipo, aquele momento mais íntimo que tá todo mundo ali jantando junto, no sofá junto, você tá ali na sala deles junto. Então, realmente as pessoas se sentem mais íntimas, mesmo sem te conhecerem, né? E eu acho que é o reconhecimento do trabalho mesmo. Eu acho que esse carinho é muito bom. E você falou da sua filha. A sua filha, claro, é parecidíssima com você, é sua mini-mi. Aí tô vendo a foto de vocês, você do seu marido e ela é você com o olho dele, né? Exatamente. Bem, puxando desse ponto da sua filha, você fez um comentário que eu acho muito interessante. A gente que mora aqui como imigrante, mora no exterior, a gente tem essa questão, né? A gente acaba se apegando muito à família. Uma das coisas mais marcantes é que a gente perde a nossa rede de suporte. E aí, tá falando, a própria família, no Brasil, muita gente é babá, e com criança... E aí dá um desespero, né? Como é que eu vou fazer? Como é que você encara
essa experiência de sair do Brasil, vir pra cá e ter essa conexão, ter que ficar você tomando conta da sua filha, tá nesse dia a dia. O que isso trouxe pra você? Eu acho maravilhoso, assim, quando eu acho que quando eu coloco, né, na balança, assim, porque tudo vai ter vantagens e desvantagens, né? Qualquer escolha que você fizer de lugar para morar vai ter coisas boas e coisas não tão boas, mas eu acho que um dos fatores, assim, que pesou muito nessa decisão eu acompanhei essa infância dela, assim, muito, né, presente o tempo inteiro, nós três juntos, e passa tão rápido, né, uma fase que eu acho que é importante o nosso foco, a nossa atenção, né, que você está educando, que você está construindo ali um ser humaninho, né, novo, você está moldando, então eu acho que foi maravilhoso, e a gente sempre quis muito ter ela, então foi bem planejado, e a gente curtiu muito essa infância dela também, os três juntos, não tem preço isso. Assim, a Cília tem 13 anos hoje, então, assim, evidentemente ela não pegou sua fase no Brasil. E ela veio tomando consciência, assim, da mãe, de uma mãe conhecida, de uma mãe famosa, aos poucos aqui. Como que foi, assim, nessa jornada, assim, da sua filha para descobrir a mãe, já fora daquele cenário que fez a mãe tão conhecida? Eu acho que foi indo, assim, aos poucos. Eu lembro as primeiras vezes que reprisou a novela e ela já entendia. E aí, quando começou a reprisar, ela pegou algumas reprises. Então, ela via de tarde. Primeiro, ela não entendia muito, depois ela achava engraçado. Então ela foi acompanhando algumas reprises, ela pegou o canal Viva, que tem também, né, que a própria Globoplay tem vários agora que você pode assistir já inteira, que tá lá a novela. Então ela vê bastante, assim. Bianca, você falou que inaugurou uma outra etapa, uma outra fase da sua carreira também com a dublagem, né? Sim. E assim, a dublagem me parece uma coisa muito difícil, porque é uma atuação sem o corpo aparecer, né? Joga tudo na voz. Você abre mão de várias pistas. Como é que é essa passagem? Como é que é essa preparação? E como que é de fato dublar? É difícil mesmo. Eu nunca tinha feito dublagem, né? Só tinha feito televisão e teatro. Eu tive que me adaptar à linguagem mesmo. Eu, às vezes, usava muito o corpo dentro da cabine lá do estúdio, e aí eu fazia barulho no microfone. Não pode bater palma, você não pode reagir nesse sentido e nem se mexer tanto para não fazer tanto barulho. Mas é uma delícia fazer, é muito divertido, e eu acho que eu pude fazer muito mais personagens do que eu fazia na televisão, porque a televisão você acaba ficando meio presa no teu biotipo, né? E na dublagem, às vezes, eu gravava 4 personagens em um dia, e personagens, assim, totalmente diferentes, né? Tipo, fazia filme, reality show, desenho animado, então eu fazia personagens completamente diferentes do que eu faria na televisão. Você lembra de alguns, assim, que também são memoráveis? Eu fiz tanta coisa, assim, uma que foi bem marcante pra mim foi a Bill do Doctor Who, que foi a temporada 10 do que eu fiz inteira, ela, a personagem. Foi muito legal, bem desafiadora, assim, é uma linguagem difícil. Desenho eu fiz alguns também, novela fiz novela turca, eu fiz novela chinesa, acho que foi um dos mais difíceis de fazer, foi novela chinesa. Eu tô pensando aqui, assim, eu adoro idiomas. Chinês tem uma curiosidade que é o seguinte, todas as palavras só têm uma sílaba, né? E os tons chineses variam muito. Então, assim, o tempo de uma frase chinesa, ele é, por definição, muito menor do que o tempo de qualquer frase latina. Sim. Como que é esse negócio, assim? Você tem Não, foi muito difícil. Muito difícil, porque a gente tinha que meio que reescrever ali também, que já vinha a adaptação, mas a gente, na hora, acabava mexendo em muita coisa, aí demorava mais para fazer, porque realmente para poder encaixar, porque senão, né, você fica falando e aí a atriz verdadeira lá parou de falar e você continua na fala, então não tem como, tem que adaptar na batida da boca também. É interessante como é que você fez essa transição de boa, né, Bianca? Você começou a fazer a transição de ser uma atriz consagrada, a trabalhar com dublagem, tá feliz com isso, e depois de trabalhar muito no Instagram, se manter ali, e hoje você tá com um programa também, né, Conexão Boca Raton, que você fala sobre dica de vida na América, imigração, real estate. Fala um pouquinho de como você tá se enxergando, e o que você busca com esses novos projetos. Eu lidei super tranquilo com essa readaptação mesmo, assim. E a gente vai se reinventando mesmo, né? Então é bacana também pra gente não ficar acomodado, né, no mesmo lugar. Acaba que naturalmente vai surgindo esses projetos novos, assim, pra eu estar em contato com as pessoas e ajudar, na verdade. O Conexão Boca Raton surgiu junto com a minha amiga que é corretora de imóveis aqui, nesse sentido da gente poder já facilitar, porque como a gente passa
pelo processo inteiro, não é tão simples quanto parece, né? O processo de imigração. Então, a gente quer ajudar as pessoas que têm esse sonho e já facilitar. Então, o Conexão Boca Raton, a gente está trazendo informação, já teve entrevista com um advogado de imigração, com um broker, ela como corretora, a gente vai falar sobre as escolas, então vai mostrar um pouco da vida aqui de Boca também, que eu amo o lugar que eu moro, e eu falo, vamos fazer propaganda de Boca Raton, porque é uma delícia, assim, eu acho que Boca Raton, eu me sinto mais como se estivesse no interior um pouco, mais calmo, tem menos trânsito, mas ao mesmo tempo tem todos os mercados bons, as lojas boas, né, então você tem acesso a várias coisas, mas tem uma tranquilidade maior e as escolas são muito boas aqui também. Eu falo que quem vem com filho, né, para os Estados Unidos tem que pensar muito onde vai morar, principalmente pela escola, né? Em escolas públicas você pode botar o teu filho naquele CEP que você mora. Então eu falo, primeiro escolha a escola e depois escolha onde vai morar, para poder ver a graduação das escolas, enfim. Assim, eu sigo em paralelo 2 carreiras minhas, assim, eu sou psicanalista numa ponta, sou roteirista na outra. As 2 coisas me obrigam a prestar muita atenção em pessoas, em gente. E assim, eu vejo muita verdade, assim, quando você conta, assim, do quanto que você gosta do seu local, do entusiasmo que você tem, assim, por de fato ajudar pessoas. Isso, assim, isso vaza, isso transborda, a gente consegue perceber. E a gente sabe também, assim, que a vontade, o desejo, ele também vai mudando, ele vai movendo, vai saindo de um ponto para outro. Para onde você acha que está indo, assim, a Bianca do futuro? Ai, gente, olha que difícil, né? Mas eu tô com 46 anos já, né? Eu tô numa fase muito feliz, assim mesmo, muito realizada, eu acho, porque quando eu olho para trás da minha carreira, eu sou muito realizada com os trabalhos que eu fiz, com a carreira que eu construí. E aqui eu acho que eu consegui me reinventar, mesmo vindo para cá sem saber o que eu ia fazer. Eu acho que eu consegui me reinventar e ser feliz nessa reinvenção, né? Eu descobri a dublagem, eu faço a dublagem feliz e hoje em dia essa conexão das redes sociais e o trabalho na internet que eu tenho feito também me conecta com as pessoas e eu realmente só faço aquilo que eu acredito e eu recebo muita mensagem também falando da família, falando assim, que família linda. Quando eu cozinho com a Cecília, por exemplo, é uma coisa que faz parte da nossa vida, eu, meu marido e a Cecília cozinhando juntos, então eu quero incentivar as pessoas a cozinharem em família. Eu adoro arrumar mesa, por exemplo, então eu quero incentivar as pessoas a arrumarem a mesa e sentarem com a sua família, porque acho que é um momento de conexão, de conversar sobre o dia, porque hoje em dia é um mundo tão corrido, com tanta coisa, e eu acho que isso para mim me deixa muito grata, sabe, de passar uma coisa verdadeira e que eu acredito. Vamos fazer aqui, a gente chama o jogo dos 3 erros, né? A gente sabe que a gente erra muito e a gente pode aprender muito com erro. Fala de um erro seu, um erro que você cometeu na sua vida, na sua carreira, o que seja, o que você extraiu, o que você aprendeu com isso? Nossa, a gente erra tanto, né? Também, mas a gente tenta acertar. Eu acho que o meu maior erro, às vezes, foi sempre me culpar pelo erro, ficar remoendo o erro, sabe? Eu era muito assim. Porque na nossa carreira a gente tem que fazer escolhas também, né? Então, às vezes você vai por um caminho, depois você vai por outro. Então, eu já abri mão de personagens, por exemplo, porque eu achava que não ia dar conta daquele personagem naquele momento. Aí eu ligava pra minha mãe e falava, eu devia ter aceitado, eu devia ter continuado, e se eu pegar ou não, devia estar no papel ou não. Mas não, hoje em dia eu vejo que não, eu realmente fiz o que o meu coração sentiu naquele momento e a minha carreira foi direcionada para outro lado. Hoje em dia eu tento não remoer mais eu acho que o meu maior erro era esse, ficar remoendo a minha escolha que eu fiz na hora. Uma coisa certa sobre a vida é que a gente nunca sabe, assim, os acidentes do caminho que a gente não escolheu, né? Então, assim, o caminho não escolhido é sempre ideal, parece que ia dar muito certo, só que a gente não sabe o que aconteceria ali. Então, a ideia de remoer, realmente, ela não leva igual fila de supermercado, fila de carro. Às vezes, quando você muda para fila de supermercado, que daí com a outra anda mais rápido, fala... tipo isso. Bianca, a segunda pergunta é ainda sobre erros, mas erros que você vê as pessoas cometerem. Que tipo de erros você vê de modo geral as pessoas cometerem? E aí pode ser na carreira, pode ser o imigrante, de modo geral, pode ser pessoas. E o que você diria para essas pessoas? Eu acho que talvez o erro assim, pode ser uma falta de planejamento, pensando
no imigrante agora que você falou, foi uma coisa que me veio na cabeça, foi isso. Eu acho que quanto mais você puder planejar, se aprofundar mesmo, estudar naquela decisão ali que você vai tomar, pelo menos você já sabe que você vai ir mais pelo caminho, né, talvez mais rápido até, você não vai perder tanto tempo, não vai quebrar tanto a cara, então eu acho que o planejamento é importante. Pensando em carreira, às vezes eu acho que as pessoas se acham também já num nível que, sabe, não tem que aprender mais, já tô pronta, isso eu já sei. A gente não sabe nada 100% nunca, a gente está sempre aprendendo. Acho que em qualquer profissão, mas a nossa eu acho que é uma profissão então, que é tão ampla, né, tão aberta, e cada personagem é diferente, cada troca com o elenco é diferente, e eu acho que é isso, você tem sempre que aprender mais, evoluir, amadurecer. E a pergunta 3, que é a mais simples de todas, mas talvez a menos eficaz, é o seguinte: e aquela pessoa que não erra nunca, que ela tá certa de que nunca erra, o que se diz pra essa pessoa? Que ela tá totalmente errada, né? Ela vai errar muito na vida. Bianca, vamos fazer agora a pergunta clássica do 33. Se você tivesse 3 minutos, apenas 3 minutos, com qualquer pessoa de hoje, do passado, de qualquer época, quem seria essa pessoa? E o que você perguntaria para essa pessoa durante esses 3 minutos? Eu acho que se eu pudesse, agora eu vou, se eu pudesse conversar de novo, eu acho que eu conversaria com meu avô. Porque eu me lembro que quando eu saí de Santa Maria, ele foi uma das únicas pessoas que não queria que eu saísse, assim, todo mundo foi me incentivando, sabe? Meu pai e minha mãe me apoiaram muito, mas eu me lembro que o meu avô, ele falava, não vai. E aí, quando ele faleceu, eu não tinha feito novela ainda, eu já tinha feito a Oficina da Globo, e eu estava fazendo um programa na TVE, que eu era apresentadora, que eu ia nas capitais e conversava com os alunos, e então ele não me viu, né, em nenhuma novela, ele não me viu me realizando profissionalmente, assim. E se eu pudesse, eu conversaria com ele para falar se ele continuaria falando isso ou se ele, né, mudaria a opinião dele depois de ver os meus trabalhos. Eu acho que seria isso. Você sabe que pais e avós estão sempre entre os campeões aqui dos 3 minutos, viu? Que volta aquilo que a gente falou, né, cara? Que é a essência do ser humano, essa percepção final de que não interessa quem seja a pessoa, a gente sempre volta às origens, às raízes do ser humano. Uma das coisas mais importantes que a gente está vendo aqui é a família, né? Isso aí eu acho muito legal isso. Normalmente eu não falo disso, né, no quadro, mas uma das coisas que motivou esse tipo de pergunta é a relação que a gente tem com o tempo, né? A gente usa muito mal o tempo de modo geral, né? A gente usa muito tempo com pessoas que não têm a menor relevância pra gente e usa o tempo com pessoas que têm relevância, com assuntos que não têm relevância. Então, se a gente consegue construir uma certa escassez de tempo, você só tem 3 minutos, só tem uma pessoa quem seria, isso obriga um tipo de reflexão, porque a gente tem muitos 3 minutos com muitas pessoas. A gente poderia eventualmente usá-las melhor. Eu costumo dizer que a enorme maioria das pessoas que a gente conheceu na vida, a gente já viu pela última vez. Então, se eu soubesse disso, como seria esse encontro? Seria diferente? Então, assim, de alguma maneira, propor essa reflexão, propor essa intenção de deixa eu valorizar mais esse pouco tempo, se for pouco, que eu tenho, eu acho que é uma grande construção para cada um de nós. Bianca, muito obrigado. Cara, papo, mais uma vez, um prazer falar com você. Uma conversa ótima, você sempre muita simpatia. Muito legal ouvir assim, a sua experiência. Eu gosto muito da sua história. Muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente, bater esse papo com a gente e trazer tantas mensagens interessantes pra gente, pro seu público, enfim, pro nosso público. Eu que agradeço, gente. Um bate-papo delicioso. Demorou pra gente conseguir marcar, mas deu certo. E eu que agradeço pela oportunidade. E Bianca, você sabe que quando a gente conversa aqui pela internet, assim, a gente olha para as pessoas, mas a gente se vê. Esse é um tipo de conversa diferente. E o que eu notei, assim, em você, no Gabriel e em mim, que a gente passou quase o tempo inteiro sorrindo. Então isso diz alguma coisa, entende? Assim, foi não só interessante, não foi só enriquecedor, mas foi gostoso, foi agradável. Então, de coração, eu queria te agradecer. Foi um barato conversar com você, um prazer te conhecer. E, Gabriel, acho que está na hora de você dizer com aquele entusiasmo, com aquela força, o Diga 33, né? Eu fico esperando esse momento. Bem, eu espero que todo mundo também fique esperando eu dizer o 33, né, Júlia? Eu quero mais é que tenha todo mundo aqui na coisa do 33, que a gente adora fazer, que é uma delícia sempre bater papo com pessoas tão incríveis como a Bianca Castanho. E tivemos aqui tantos outros programas, tantas pessoas legais que estiveram aqui com a gente, que vão estar. Então você que está aí vendo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, aciona aquele sininho da notificação para ser notificado dos próximos programas. Curta esse vídeo, é claro, compartilhe para todo mundo. Esse papo com a Bianca é maravilhoso. E não esqueça, trailer sempre de segunda a sexta e o programa completo aos sábados para você, enfim, passar algum tempo aprendendo, se divertindo, rindo, chorando e deixando aquela
pulguinha atrás da orelha, beleza? Então, obrigado mais uma vez, Bianca. Obrigado aí, Júlio Camacho, meu amigo e parceiro. E você que tá aí, muito obrigado mais uma vez e diga 33.